Bom, gente, nós estamos aqui com a Aero Hicken, da H. Hicken, produtora e também editora. E a Aero vai trazer para a gente duas autoras convidadas que vão ser apresentadas por ela. E é mais uma parceria do festival, como eu venho sempre falando. A importância das parcerias com as pessoas certas, né, para que as coisas funcionem. Então, eu agradeço a Luciana Marinho, que acabou de sair aqui da live com a questão da literatura infanto-juvenil, e agradeço a você também, Ero, por ter topado esse desafio, não é, de estar organizando essa mostra literária, trazendo autores com temáticas incríveis, como você já tem me apresentado, o seu projeto. E eu agora passo a palavra para você, para que você convide. Vou colocar as suas convidadas, né, as nossas convidadas aqui na nossa live, e passo a palavra para você, tá? Você coloca elas na sala. Não caia, né, Ero? Nada. Não vai cair, não. As forças cósmicas são grandes. Isso, a Márcia, deixa eu chamar aqui a Márcia Frege. Isso. Enquanto você fala coloca a Márcia é de Indaial, Santa Catarina. Oi, Márcia. Já está. Oi, Ero. Oi, que ótimo. Boa tarde, boa noite, querida. Obrigada, obrigada. Estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bem-vinda, Márcia. Agora já mandei para a Marlene também. A Marlene entrou. Olá. Oi, Marlene. Oi. Então, meninas, tudo bem, Marlene? Bem-vindas. Uma boa noite aqui de Viena. Então, para quem está chegando agora na nossa live, eu sou a Vanessa Noronha Toller, organizadora do Festival Cultural do Brasil, aqui em Viena, que está sendo realizado, vai estar sendo realizada a 9ª edição do nosso festival. Então, esse festival ele conta com o apoio também do maior museu de etnologia do mundo, que é o Weltmuseu Wien. E a gente tem também essa parceria com algumas editoras, pessoas que estão aí na área da literatura, dança, música. E para a literatura, nós temos hoje aqui conosco a nossa parceira e também curadora da nossa mostra literária, a H. Hicken, que vai estar agora direcionando a nossa conversa com as nossas duas convidadas. Sejam bem-vindas. E agora eu passo a palavra para Ero. Ero, é com você agora. Olha a responsabilidade, você me põe em cada uma. A Luciana falou uma coisa interessante, que você abre esse portal para nós, escritores brasileiros, né? E eu agradeço a Luciana, a Vanessa, por se disponibilizar a coordenar um evento dessa magnitude e trazer ele para o Brasil, a Vanessa é brasileira, claro, e disponibilizar isso para os escritores brasileiros. Nós vivemos numa época agora onde nós não temos nenhuma política de apoio à literatura. E, de repente, a gente está recebendo esse apoio de onde menos se esperava, que é do Festival Cultural do Brasil em Viena. E eu sou muito grata a você, Vanessa, por confiar na minha pessoa para desenvolver esse trabalho. Obrigada. Olá a todos e todas, bem-vindos ao Festival Cultural do Brasil, em Viena, na Áustria. Eu sou a H. Hicken, falo do Brasil, falo de Joinville, Santa Catarina. Eu sou autora de Nossa Decadência, que está à venda na Amazon. Esse livro tem magia pura, mas cuidado ao lê-lo, pois lendo, vais defender a vida conjugada com direitos humanos pelo resto dos seus dias. E em retribuição cósmica, todo o planeta Terra agradece. Convido você para pensar fora da curva, lendo Nossa Decadência, que pode ser comprado comigo no direct do Instagram, h.hicken, ou na Amazon. Você pode comprar tanto o livro físico como o e-book na Amazon. Já está conosco a nossa queridíssima Márcia Frege, especialista em linguística pela Unicruz,
graduada em Letras pela Universidade Unicruz também, professora de língua portuguesa e literatura do estado de Santa Catarina, aqui no Brasil, poeta, autora de Lâmina, lançado em 2020, era 2020? Correto, 2019. Né? 2019. 2020, tá correto. É isso. Cronista política pela editora Kotler. Nossas boas-vindas, Márcia, sinta-se acolhida no Festival Cultural do Brasil. Obrigada, Ero. É uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz com esse convite e poder ter a oportunidade de participar desse festival e conversar com vocês. Estou muito feliz por estar aqui, é uma honra. Muito obrigada, e obrigada por ter aceitado esse convite e acreditado que realmente vale a pena e vale. Também estreia conosco nossa queridíssima Marlene De Faveri. É um nome diferente, é um nome italiano, deve ser. Autora de Incontinência da Clausura, Cotidianos da Pandemia, lançado em 2021 pela editora Contemporâneas e curadoria de Fábio Brugman, é isso? Nossas boas-vindas a Marlene De Faveri, que é doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora aposentada do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, é feminista, poetisa, escritora e militante dos direitos humanos e cidadania, com foco nos direitos das mulheres. Escreve semanalmente crônicas para o portal Catarinas, jornalismo com perspectiva de gênero. Sinta-se acolhida no Festival Cultural do Brasil e seja muito bem-vinda, Marlene. Obrigada, Ero. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e com o mundo. Que bom estar com você, Márcia. Te leio, te acompanho. A gente não se viu pessoalmente ultimamente, mas que bom estar aqui com você, Márcia. Te admiro muito pelas tuas lutas e pela tua garra, né? Agradecendo muito, então, de estar aqui, dizer que a literatura aproxima mundos. E eu, que conheci Viena uns 7, 8 anos atrás, eu voltei encantado com a cidade, e que bom estar falando com pessoas de lá, que moram lá e que são de lá, né? Muito obrigada. Que show! E quando o mundo dá voltas, né? Quando você iria imaginar 7 anos atrás que hoje estaria participando de um festival aqui em Viena? Como é engraçado isso. Não imaginava. Meninas, vamos para o segundo bloco. Cada uma tem um estilo diferente de fazer lives. Esse é o meu estilo, um pouco mais diferenciado, né? Respeitando todos os outros e admirando essa peculiaridade que cada um tem. Isso que é engraçado, que é lindo, cada um faz do seu jeito. Vamos falar um pouquinho de nossas trajetórias. Márcia, conte os segredos da sua trajetória literária, em 3 minutos, se você puder. Se passar, não tem problema. Tá. A minha trajetória literária é longa, mas, no entanto, eu nunca tive pretensão de publicar um livro só meu. Eu participei de uma associação artística e cultural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, onde eu morava, por mais de 20 anos. Hoje é uma academia de ciências e letras, e sempre participei das coletâneas da associação. Participei também da coletânea do Mulherio das Letras, né, e do Senhoras Obscenas. E nunca tive a pretensão de lançar um livro só meu, de poesia, porque a gente sabe o quanto é difícil publicar no Brasil, né? As dificuldades que encontramos, financeiras, e o retorno dificilmente acontece quando se trata principalmente da área da poesia. Mas em 2019, a editora Cotter me encontrou, o Sálvio, pelas redes sociais, e ele me convenceu a publicar o livro, e eu estou muito contente, foi uma satisfação pessoal muito grande, e não pretendo parar por aí, eu acho que logo sai mais alguma coisa. Que ótimo, fico muito feliz, Márcia. Marlene, estamos curiosas para conhecer a sua história literária. Nossa, minha história vem de longe.
Eu sou natural do sul de Santa Catarina, eu chamo de sul profundo, né? No interior de Nova Veneza, no interior da Vila Maria, no interior do interior do interior. E muito menina eu já escrevi, eu já me incomodava com as violências que eu assistia, que eu percebia naquele meio rural, e eu queria muito estudar. Mas quando eu fiz 18 anos para 19, eu estava no segundo grau, e minha mãe tinha, enfim, a minha família tinha muitos problemas financeiros, meu pai estava muito doente, e eu queria muito fazer faculdade. Eu falei para minha mãe, eu queria muito estudar, mas eu sei que está difícil. Ela, não, minha filha, vai estudar. Uma mulher tem que ser independente. Sim. Com essa frase da minha mãe, eu fico arrepiada. Eu saí para estudar, vim para Florianópolis, eu estou em Florianópolis, falando de Florianópolis, que eu moro aqui, mas minha mãe hoje mora em Turvo, Santa Catarina. E eu segui a profissão de historiadora, né? Passei por todas as etapas até entrar num concurso público na UDESC, onde fui professora durante fui quase 30 anos professora de História e Relações de Gênero na Univale e na UDESC. E me aposentei, né, no início do ano passado, no melhor horário, o melhor tempo de aposentadoria com tudo que está acontecendo agora, né? Com os extremos. E aí eu vim estudar e eu me achei feminista naquilo que é a defesa dos direitos das mulheres, aquilo que me incomodava. Eu, na década de 80, escrevia poesias. Participei de um grupo de poetas e escritores, Mário Quintana, em Itajaí, quando morava lá, trabalhava na Univale. E eu escrevi muita poesia, porque era uma época que as mulheres não podiam falar, as mulheres não eram ouvidas na década de 80, 70, 80, início de 90, até a década de 90. Então, eu tenho, assim, milhares de poemas guardados que eu não olhava para eles. E de uns anos para cá, como um projeto de aposentadoria, eu queria escrever um livro, Feminismo e Poesia, porque eu sou feminista desde sempre, né? Saí do meio rural e ganhei o mundo, sempre com a resistência e sempre querendo lutar contra todos os tipos de violências, especialmente as violências contra as mulheres e contra as meninas, né? Contra todos os preconceitos raciais, de gênero, de geração, homofóbicos, étnicos, de classe, enfim. Esse é o meu modo de escrever, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho escrito. E nessa luta eu vim, né? Eu fiz minha carreira acadêmica e escrevi muito, depois eu vou falar sobre isso, mas eu nunca deixei as minhas raízes. E o livro que eu lanço hoje, que eu estou lançando, né? Lancei agora dia 4 de abril, oficialmente, né? O livro de crônicas da contingência da clausura, ele fala dessas questões, né? Dessa minha verve feminista e dessa minha fúria contra as violências contra as mulheres. Então são duas, porque eu também tenho uma fúria incontrolável contra o machismo e o patriarcado, tanto que eu os desafio e os provoco usando camisa e gravata, porque nós adorei. Obrigada. Ficou muito bom. Obrigada, porque isso não os pertence a nós também. Tá? Então a gente tem que tomar esse espaço também. Vejo que a vida foi muito generosa conosco, porque além de nos dar família, o que todos têm em comum, né? Família, filhos, realização profissional, nos deu algo diferenciado, que é a escrita. E eu digo para vocês, com toda certeza, que eu levei 56 anos para aceitar que eu sou escritora. Então, é muito tempo para renegar até aceitar. Eu estou com quase 60, 59, 60, então levei 56 anos postergando a minha vontade de ser escritora, mas por um monte de assuntos, e só agora eu posso dizer para vocês, eu não ganho dinheiro com a escrita, mas tenho um prazer de escrever que é inenarrável, é indescritível, é indizível, vamos dizer assim, de você poder deixar um legado e ajudar outras gerações, né? E melhorar um pouco, ajudar a melhorar a evolução da nossa civilização. E essa responsabilidade social que a gente tem, como escritora,
é uma responsabilidade social muito grande, é gigantesca. Eu costumo dizer que o ato de escrever é tão intenso e suave que se assemelha a uma bebida mental. Tem gente que gosta de uma outra bebida, nós gostamos da bebida mental, que é aquela que nos sustenta, que nos dá força todo dia, que nos alimenta e que nos encanta. E quando a gente acorda de madrugada com um poema na cabeça, com certeza a gente levanta e põe os 2 pés no chão para estar emanado com as energias da terra, né? E aí, então, a gente coloca o poema no computador, ou no bloco de notas do celular, ou no papel, o que tiver à mão, porque aquela vibe, aquela energia daquele momento não se pode perder. Aquilo é um presente do universo para nós. E a gente tem que tomar posse daquele poder e daquele presente e escrever. E é isso que eu faço. Eu escrevo muito de madrugada, eu acordo com esses pensamentos, e aí passo a escrever. A maioria dos meus poemas são feitos na madrugada, isso é muito interessante. Eu tenho um histórico de escrita, um histórico de vida um pouquinho diferente, como eu disse, eu só passei a escrever aos 56 anos, né? Por quê? Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, e eu resolvi aos 30 anos ser mãe solteira. Imagina você ser mãe solteira há 30 anos atrás. Isso é como é que eu vou dizer? É uma afronta ao patriarcado, certo? E ainda filhos de pais diferentes, há 30 anos atrás, depois há 25 anos atrás. Isso fez com que eu me dedicasse aos filhos e deixasse eles prontos para o mundo, e então, a partir de agora, eu estou pronta para escrever. E é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Meninas, nesse bloco eu quero fazer algumas perguntas a vocês. São 3 perguntas a cada uma, e a gente vai responder isso junto. Márcia, quantos livros você tem publicado? Sozinha, só esse, Herô. Participei de coletâneas com outros autores. Lâmina, só esse. Sim. Tens o livro ali para mostrar a capa? Aí contigo? Tenho. Show! Eu amei esse livro. Ele é de um vigor, né? Fala um pouquinho sobre esse livro para nós. Na poesia eu gosto dos temas mais difíceis, né? Não poderia ser diferente, é bem o meu estilo de buscar desafio. Eu gosto do tema social, gosto muito, e também gosto do tema erótico, que são os mais difíceis para escrever. Sim. Porque é andar no fio da navalha mesmo. Exatamente. Quando a gente escreve poesia sobre esses 2 temas, porque Sim. No tema erótico nós corremos um risco muito grande de cairmos na vulgaridade, e no tema social de cair na panfletagem apenas, não é? Então é um risco muito grande, mas ainda a minha preferência é a poesia social, sabe? E eu usei, metade do meu livro é dedicado aos poemas sociais, e aqui eu faço um passeio pelos últimos anos, dos acontecimentos dos últimos anos do Brasil, né, da morte da Marielle, a morte não, né? O assassinato, a execução de Marielle, as eleições presidenciais de 2018, pós-eleições. Então eu faço um passeio por esses acontecimentos, né, através da poesia e com sempre o tema social. Claro que a primeira parte do livro são também poemas mais de diversos temas, né, mais leves, digamos assim. Para esse ano, você tem alguma coisa na forma para lançar? Bem, Herô, eu tenho comigo uma responsabilidade, um compromisso que eu assumi, um compromisso moral, social, de escrever sobre educação, sobre os flagelos do magistério brasileiro. E esse é um projeto que já está em andamento, muito difícil, porque eu comecei a escrever sobre isso na linguagem acadêmica, e já não me encontro na linguagem acadêmica. Então eu me propus a um desafio muito grande, pegar acontecimentos, né, que ocorreram com professores no Brasil, que saíram no jornal, que foram noticiados, e transformá-los em um conto.
Por exemplo, uns que já estão inscritos, 2 já estão inscritos, sobre o massacre dos professores no Paraná, naquela greve que ocorreu se não estou enganada, em 2015, né? Um massacre no Centro Cívico, um massacre no Centro Cívico em Curitiba, no Paraná. Consegui transformar num conto, e consegui transformar num conto também os problemas... Obrigada, querida. Os problemas de saúde dos professores relacionados à saúde mental, né? A ansiedade, a depressão, a insônia. Já consegui falar sobre isso também. Mas tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para falar sobre o que os professores brasileiros passam, né? Sobre suas dificuldades, sobre seus desafios, os problemas de salário, de condições de trabalho. Infraestrutura. Tem muita infraestrutura, tem muita coisa para falar e precisa, eu acho que é necessário que se fale, é preciso ser dito. E estamos vivendo, inclusive, mais uma vez um momento no Brasil em que os professores estão sendo constantemente atacados pela questão da pandemia, das aulas remotas, né? Em Santa Catarina, o ano passado, no estado, nós trabalhamos de forma remota, trabalhamos o dobro, foi muito difícil, foi um grande desafio, precisamos nos reinventar. E, no entanto, a sociedade, parte da sociedade, grande parte dos políticos, nos vê como vagabundos, né? Sim. E isso tem acontecido em muitos lugares. A Santa Catarina, no final do ano passado, o governador, por decreto, declarou que a educação é serviço essencial e nós retornamos presencialmente desde fevereiro. E em outras cidades, estados que o prefeito, enfim, a Câmara de Vereadores tenta trabalhar algum projeto de lei para que os professores retornem ao trabalho presencial, às aulas presenciais antes da vacina, e que está vivendo ainda um foco muito grande de contaminação pela Covid. Os professores tentam protestar contra isso, eles são chamados novamente de vagabundos, recebem xingamentos. Sim. A sociedade não compreende que o trabalho remoto também ele é muito trabalhoso, mais ainda desgastante do que a aula presencial. E continuamos sofrendo ataques, né, de políticos e de parte da sociedade, infelizmente. Infelizmente. No Japão... Como se já não bastasse, né? No Japão, só lembrando, completando a tua fala, no Japão você é reverenciada pelo imperador, né? A única pessoa, o único profissional que é ele que na tua frente te cumprimenta e se dobra em respeito a você, né? Não você a ele, é o único profissional. Imagina a importância que tem o professor lá e por isso são quem eles são. E nós aqui, Exatamente. Infelizmente, os professores são simplesmente desvalorizados. Desculpa invadir um pouquinho a tua fala, mas é uma realidade muito dantesca no Brasil. Exatamente. Parece que nos elegeram como inimigos da sociedade, quando deveria ser exatamente o contrário, né? A sociedade, as famílias, os políticos deveriam estar do nosso lado para que pudéssemos realmente construir uma educação pública de qualidade no Brasil, mas nos elegeram como inimigos nos últimos tempos. Márcia, qual a relevância para a cultura brasileira participar do Festival Cultural do Brasil no momento em que todas as políticas públicas brasileiras se fecharam para a literatura? Extremamente importante, né? Porque é uma janela para o mundo também. E exatamente, né, como você se referiu, esse momento que estamos vivendo, que não existe uma valorização da cultura, e pelo contrário, estão querendo taxar os livros, não é? É um absurdo, enquanto eles liberam as armas, né, a taxação das armas. Parece que estamos vivendo situações assim que são surreais. E ter essa oportunidade é um privilégio para nós e muito importante, muito necessário. Muito obrigado. Eu diria que nenhum de nós, escritores, ousou imaginar um cenário tão aterrador para o Brasil em escrever sobre isso. E, de repente, isso nos foi oferecido, nós vivemos isso ao vivo. É incrível, é uma situação degradante e que nos envergonha profundamente. Tá? Marlene,
Quantos livros você tem publicado atualmente? Só o Incontinência? Tem mais algum? Em contingência? Em contingência. Sim, eu tenho vários. Eu sou historiadora de profissão e sempre pesquisei, sempre escrevi. Eu tenho um sobre a Irene Boemer, que é uma radialista de Itajaí. Eu tenho um coordenado por mim, que é sobre prostituição. Eu tenho um sobre Itajaí, que eu não tenho na mão aqui. Mas o livro que eu ganhei prêmio, inclusive, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, em 2005, foi o resultado da minha tese de doutorado, que se chama Memórias de uma Outra Guerra, Cotidiano e Medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina, pela editora da UDESC da Univale. Esse livro tem 500 páginas, ele é um tratado sobre como foram vividas como as pessoas experimentaram as perseguições da Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina, considerando ser um estado ítalo-germânico muito forte, tudo o que aconteceu aqui, né, com fontes, com documentos. Então ele tem segunda edição, está esgotado, mas vamos ver se eu coloco na Amazon logo, ou se algum país aí da Europa, Alemanha ou Itália queira traduzir, porque ele é um tratado sobre o fascismo, né, muito atual. Muito interessante. E tem, sei lá, uma centena de artigos e capítulos de livros. E eu me aposentei, mas o primeiro livro da minha vida foi esse aqui, ó. Santo Corpo. É artesanal, feito com papel A4. É o meu primeiro livro de poesia. Ele é de 1978 e ele foi publicado quando eu era poetisa. Quer dizer, eu sou poetisa, mas quando eu militava no grupo de poetas e escritores Mário Quintana. Hoje eu me interneço, ele ficou 20 anos guardado sem que eu pensasse nele. Hoje, para mim, ele é um documento. É um documento, maravilhoso. Né? Parabéns. Parabéns. Hoje ele é um documento. Olha e só. Aí eu me aposentei. E aí porque escrever para mim é um ato de liberdade, é um ato de ousadia e de liberdade. Eu não sei ficar sem escrever. Um papel em branco é sempre um desafio. Sempre. Não posso sair de casa sem uma bolsa com papel. Se eu esqueci a caderneta e a caneta, eu estou morta, porque eu tenho que escrever em qualquer lugar que eu estou. E assim eu escrevo de tudo, né? Eu escrevo muito conto, muita crônica, muita coisa. Mas eu não me achava cronista. Como professora de história, pesquisadora, durante todo esse tempo, falei muito, escrevi muito sobre gênero, sobre feminismo, dei muita palestra, enfim, fiz muita coisa. Fui, inclusive, processada em 2016, por uma ex-aluna no teor da Escola Sem Partido, aqui no Brasil. Foi um processo que durante 3 anos reverberou pelas mídias. A Márcia conhece muito bem a minha história. A Márcia também sofreu com pressão assim, que eu sei, né? Acompanhei a história da Márcia. E com isso eu tomei essa coisa do processo, da denúncia contra mim, por ser uma professora que defendia o gênero e o feminismo e a liberdade de cátedra. Eu fui processada. Foi um processo longo. Durante 3 anos ele aconteceu, eu ganhei o processo, ganhei na segunda instância. E eu quero dizer que se no começo eu me incomodei muito, num segundo momento eu me fortaleci e hoje levei a bandeira para o Brasil inteiro e até fora do Brasil durante 3 anos, a bandeira do feminismo, do gênero, dos direitos sociais, da cidadania, da democracia, da justiça social e da liberdade de cátedra. Né? Não me calei e não me calei. Muito bem, Marlene. Eu acompanhei também tudo isso e sofri muito de ver o que aconteceu contigo. Fiquei muito revoltada. Sim, foi bem punk, mas assim, me libertei de tudo isso e hoje quero dizer que estou muito fortalecida. Quando me aposentei, só para terminar, e quando me aposentei no ano passado, eu tinha um projeto. Aliás, tem vários, né? Porque eu planejei a minha aposentadoria com vários projetos. E aí um deles era escrever um livro chamado Feminismo e Poesia, em cima dos meus poemas e buscando os poemas dos anos 80, 90, né? Que hoje eu observo, né, esses poemas como muito feministas e muito ousados, assim, para a época. Só que veio a pandemia, eu estava na casa da minha mãe, no sul de Santa Catarina, na área rural, que minha mãe mora até hoje, né, no interior do sul, perto do sul, numa área rural, e aí, assim, fiquei presa durante 2 meses, quando era para ficar uma semana. E eu calcei as botas, comecei a trabalhar na horta, no jardim, cuidar da minha mãe já estava adoentada, ela tem Parkinson, ela adoeceu bem mais durante a pandemia, e comecei a escrever crônicas. E eu não me sabia cronista, eu me sabia escritora, de tudo que coisa, menos cronista.
E passei Uma a escrever excelente crônicas semanais, a convite do Portal Catarinas, que é um portal com perspectiva de gênero e feminismo, né, com sede aqui em Florianópolis, mas tem abrangência, evidentemente, mundial. E através desse portal, convite da Paula Guimarães, editora-chefe do portal, eu passei a publicar essas crônicas no Portal Catarinas. Olha E elas só. foram sendo lidas Evoluindo. e foram sendo evoluindo e foram solicitando o livro. Então, eu não sei se agora que eu falo do livro, se eu falo depois. Não, pode falar já, por favor. Ah, Que é tá. a temática aí, do seu livro, né? Isso, então. Aí eu fui escrevendo crônicas semanais no Portal Catarinas, e quando chegou aí para junho e julho, começaram a pedir para transformar em livro, né? E aí está aqui ele, com a cor do feminismo escolhida por mim, Crônicas da Ai, Incontingência e da Clausura, Cotidianos na Pandemia, volume 1. Por que é volume 1? Porque as crônicas, número 1, de março de 2020 a agosto de 2020, final de agosto, elas estão nesse livro. As crônicas de início de setembro até março desse ano, fechando um ano de pandemia e de clausura e tudo o resto, vai para o próximo volume 2, que já está sendo diagramado pela minha grande diagramadora, jornalista, né? Está sendo montado pela jornalista Angelita Corrêa, e ele é todo lido e cuidado pelos olhares da Rejane Vilk, lá em Lisboa, ela mora lá, né? Uma jornalista também, minhas jornalistas amigas. E então é o volume 1 que vai sair o volume 2. Do que trata esse livro, né? Ele trata do cotidiano da pandemia, mas não só dessa coisa que acontece no mundo. Trata da minha vida, da minha experiência dentro de uma cidade pequena no sul, com a minha mãe doente, olhando a minha volta e lendo as incertezas do mundo. Foi essa leitura da incerteza, a leitura do medo, que me fez com que eu escrevesse, né? A partir da casa da minha mãe, Turvo, e a partir do meio rural, né? Colocando isso. E ele tem, eu falo ali nesse livro, eu falo dos medos, falo das incertezas, das angústias, das saudades, das solidões, dos aprendizados, da falta de sexo, porque também. A sexualidade ficou uma bosta, né, com todo mundo, Sim. Que a gente sabe, né, como é que vai transar. A gente nem se atreve. A gente nem se atreve, né, como é que vai transar sem máscara e não tem como. Então, eu reclamei um monte, né, e os enfrentamentos, a sexualidade, os amores, os silêncios, as saudades, mais saudades, tudo está aqui. Isso é um eixo, né. O outro eixo são as denúncias que eu faço em todas as crônicas, à questão sanitária e aos desmandos que o governo federal e seus ministros, desministros aqui no Brasil, trataram Sim. a questão pandêmica como estão tratando até hoje. O Brasil hoje é uma vergonha mundial, né? Nós Sim. estamos sendo nem vou dizer os adjetivos que eu tenho vontade, do mundo, por conta de um desmando, né? Absoluto nesse país. Então, e um segundo eixo dele, o segundo eixo é esse, né? A denúncia a tudo que acontece, ao desmatamento, certo. Aos feminicídios, a tudo. Isso é um terceiro eixo. Um terceiro eixo é o meu feminismo. Não tem nenhuma crônica que eu não trato das violências domésticas, das violências sexuais, dos feminicídios que estão acontecendo no Brasil. Trago notícias do mundo, né? Quando convém, do Brasil, do local, e vou fechando sempre num quarto eixo, que são as memórias da minha mãe, quando ela conta coisas do seu tempo, de como ela vivia, por exemplo, a questão da violência doméstica, como ela vivia a questão do parto, como era com a minha avó. Então, uma coisa leva a outra, né? Por Sim. exemplo, só um exemplo, quando houve aquele assassinato do George Floyd, porque o racismo também está aqui dentro, né? Sou absolutamente Sim. denunciativa disso, a favor dos direitos humanos, sempre. E quando houve o assassinato de George Floyd, minha mãe, uma senhora octogenária, Terezinha de Pávere, Zanelato, né, Zanelato de Pávere, mãezinha querida, se estiver me vendo, te amo de paixão, sempre te amarei. Ela olhou na televisão e disse, mas por que estão afogando aquele homem negro? Tá? Daí eu peguei essa deixa, contei para ela a história, né, dos Estados Unidos, da escravidão, do racismo, e eu vou colocando isso nas crônicas. Sim. E vou colocando o que acontece no cotidiano, dentro do feminismo, do gênero,
e chamando isso. Então, meu livro, ele é de tudo um pouco, tratado através das crônicas vividas na pandemia por uma mulher com bem mais de meio século, aposentada, que voltou para a casa da mãe, depois de quase 30 anos sem ficar com a mãe, e percebe que a mãe está perdendo a memória, percebe que a mãe está com dificuldade, então eu cuido da minha mãe. Todo cuidado com a minha mãe está exposto, né, nas crônicas. Interessante. Então eu me apaixonei pelo seu livro, você me foi indicada pela Márcia, e vejo, obrigada, Márcia, que você nos deu um presente, sabe? E vai ser uma eu queria maravilhosa. agradecer a indicação da Márcia e quem foi a outra pessoa? A Glenda Brum. A Glenda, que te indicou. Isso, me sinto privilegiada pela essa indicação, e vejo que nós vamos nos dar muito bem, porque nós estamos na mesma vibe. Na mesma vibe de defesa dos direitos humanos, da dignidade humana, defesa da mulher, defesa de gênero. E, inclusive, eu lanço agora um livro chamado Herdeiros do Arco-Íris, com poesia de celebração do universo LGBT. Pensa num babado. Pensa num babado. E eu não sou LGBT, tá? Tem mais essa. Eu sou mãe de um LGBT, mas eu quero que ele chegue todos os dias vivo em casa. Eu tenho amigos LGBT. Eu quero que meu filho chegue vivo em casa, sem um arranhão, sem ser espancado, sem ser humilhado. Eu tenho um filho adotivo que é LGBT também. Quero que eles cheguem dessa forma em casa, sem nenhum arranhão, sem ser machucado nem na alma e nem no corpo, porque quem faz isso é de uma desumanidade tão grande. Então, por isso que eu falo, esse lado provocativo, lançar um livro de celebração do universo LGBT, isso vai ser bom demais. Tá. Bom demais. Maravilhoso. Obrigada. Marlene, que leitura você faz nesse momento político brasileiro da iniciativa do Festival Cultural do Brasil para com escritores brasileiros iniciantes, ou já com uma certa carreira como nós? Olha, eu acho imprescindível que eventos como esse festival aconteçam, porque o mundo precisa estar conectado, né? A gente precisa saber o que acontece tal e lá. E outro porque, sim, os brasileiros e as brasileiras, nós do Brasil, estamos precisando falar de literatura, de cultura, de arte, porque só a leitura salva, só a arte salva, né? O momento político brasileiro é de espectro de um genocídio sem precedentes, a taxação de livros, a destruição do meio ambiente, a liberação das armas, a crise sanitária, ou seja, a retirada dos direitos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, do direito das mulheres, a destruição da Secretaria das Mulheres, a matança de índios, olha, dá para listar aqui uma série de coisas sem tamanho, né? Então, eventos como esse são para a gente poder dizer, olha, nós vivemos, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, nós queremos um país de paz, nós queremos, nós resistimos, porque só a resistência salvará o Brasil, só a leitura salva, só a literatura salva, essa literatura que aproxima pessoas, culturas, né? E aproxima sonhos. Então, parabéns por esse evento, parabéns ao pessoal de Viena que montou esse evento, parabéns a você, né, que está na curadoria desse evento, e eu estou muito, muito feliz de estar aqui falando sobre isso. Né? Muito obrigada. Nós estamos quase chegando ao final, porque a gente tinha um tempo, nós já estouramos todo o nosso tempo, mas foi maravilhoso, porque parece que o tempo voa quando a gente fala de literatura, e esse portal que a gente entra e submerge, parece que nos faz flutuar quando falamos de literatura, de poesia e tudo mais. Eu queria dizer obrigada por aceitarem participar do Festival Cultural, e quero dizer que todos da organização, a Vanessa, os demais, as pessoas que assessoram a Vanessa, e as pessoas que me ajudam também, o Tiago, nos sentimos privilegiados com a participação de vossas senhorias, tá?
Obrigada, Márcia, por acreditar nesse projeto e por nos ajudar a alegrar o mundo com a sua poesia. Márcia, pode fazer seus comentários finais e se despedir e tudo mais. Primeiro, eu quero agradecer, né, o privilégio de estar aqui, agradecer esse convite, agradecer esse evento, essa iniciativa tão importante para que possamos ter voz, para que possam nos escutar também e saber que aqui no Brasil tem resistência, sim, que nós não aceitamos o que está acontecendo com o nosso país, que nos envergonhamos, que nos entristecemos, mas estamos aqui lutando através do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da nossa voz, das redes sociais e também lutando através da literatura, fazendo resistência também através da literatura. E agradecer profundamente por estar aqui com vocês, é um privilégio e uma honra. Obrigada. Tá. Marlene, obrigada por aceitar e participar desse festival e dividir conosco a sua experiência de vida e de vida literária também. Tens espaço para os seus comentários. Sim, eu que agradeço o convite, né? Muito importante estar aqui. Por que que eu falo? Porque nós precisamos de um mundo que se respeite, ou de pessoas que se respeitem nesse mundo. Pessoas que se respeitem nas diferenças, que sejam democráticas, que pratiquem os direitos humanos, pratiquem a cidadania, que sejam adeptos à justiça social, da liberdade, da democracia, e num mundo sem violências. A minha utopia é um mundo sem violências e um mundo sem violências contra as mulheres. Eu continuo escrevendo no Portal Catarinas, terminei a crônica da Incontingência da Clausura, mas agora estou uma coluna no Portal Catarinas que se chama O Feminismo Nosso de Cada Dia. Todo domingo eu ponho lá uma crônica falando das nossas lutas do feminismo. E vamos para frente, porque é só resistindo que se chega em algum lugar. Obrigada. Obrigada, Márcia, também. Obrigada, Marlene. Privilégio. Gente, é impressionante, né? Como é que a gente pode ver, assim, mulheres perigosíssimas nessa tela, né? Porque somos perigosas. Pessoas que falam de arte, né? E que a gente abre esses espaços para que vocês possam estar também mostrando que o nosso país, né? O nosso Brasil, ele não se resume ao que tem saído nas mídias aqui fora, né? Então, é de suma importância a participação de vocês, mulheres esclarecidas, mulheres que estão na luta mesmo e na militância, né, no nosso país. Porque se faz necessário, nesse momento, a gente gritar alto para que o mundo inteiro nos escute que nós não somos parte dessa ignorância, né, de chegar até as mídias, como a gente abre o primeiro jornal de hoje do dia, com a frase que o presidente do Brasil é um mentiroso, porque promete, né, lá na cúpula sobre dobrar um valor para o meio ambiente e no próximo dia já corta as verbas. Então, hoje, a primeira página de todos os jornais aqui era falando sobre a mentira de um presidente de um país de um tamanho continental, de uma beleza indescritível. Então, eu acho que as nossas vozes... Vergonha. Mas essa vergonha, ela, de uma certa forma, ela se transforma em indignação e luta quando a gente se depara também com mulheres como vocês, que chegam até nós para fortalecer esse grito, porque quando a gente junta pessoas, o eco é maior. Falar sozinho, a gente não alcança, mas com pessoas esclarecidas, com pessoas que estão escrevendo sobre causas, né? E quando a Márcia fala que ela colocou alguns fatos em contos, isso vai ser muito importante. Eu sou pedagoga, né? Então, imagina como que a gente vai contar todos esses fatos historicamente para os nossos alunos no futuro. Os contos, eles vão nos trazer um certo alívio de poder falar, né? De uma forma mais leve, mas não deixando o lado crítico de lado, né? Então, eu quero dizer que é muito importante e agradecer também a vocês e também a Marlene, que vem com toda essa luta, com essa história, né? Carregando essa história falando sobre a sexualidade, às vezes dentro de uma sala, enfrentando, né, um desafio de ter uma aluna que é contra a sua opinião e que você tem que resistir, né? Perante aquele momento, é uma resistência. Então, eu quero tem que ir para a justiça. Pois é.
Então, é uma resistência, né? Porque Uhum. até chegar aos resultados, todo o processo foi um processo de resistência, porque eu posso imaginar a tristeza da alma, a tristeza de tudo que a pessoa passa, mas... Foi. Né? É muito triste. É muito triste. Mas, enfim, a gente resiste e a gente está aqui hoje falando e com novas crônicas, trazendo esperança, acendendo luzes, né? Nesse momento tão obscuro em que o mundo inteiro está vivendo. Eu posso dizer e afirmar para vocês que essas dificuldades que estão aparecendo no Brasil, a gente também enfrenta aqui, de uma maneira um pouco organizada, de uma maneira mais organizada, mas que todo o processo e todo o sentimento de dor e de tristeza é igual. E me sinto muito contente de poder estar aqui hoje. Eu agradeço a você, Ro, por ter nos presenteado com essa live, com as duas convidadas que estão aqui hoje. Olha, você sabe meu carinho muito grande pelo seu trabalho também. Obrigada. E eu espero contar também com vocês, né, no evento que vai estar acontecendo. O festival ele acontece de junho até novembro. E em novembro a gente tem uma mesa literária, onde também vamos estar fazendo alguns debates com algumas temáticas. Sim. E a Iro já deve ter passado, passar algumas coisas para vocês também. E deixo aqui o meu agradecimento à Márcia, à Marlene, e dizer que o nosso espaço está sempre aberto, presencial ou virtual, que vocês sejam bem-vindas, sempre, sempre. E aqui atrás tem uma frase que tem o quê? Liberdade. Aqui, liberdade é não ter medo. Isso. Não, liberdade. Nina Simone, liberdade é não ter medo. É isso aí. Um beijo bem grande para vocês. Muito obrigada. Beijo grande, queridas. Beijo, obrigada. Amei também. Obrigada, gente. Obrigada a vocês duas. Marlene. E obrigada, Vanessa, por esse espaço para gente. E vamos embora. Beijo enorme. Até a próxima, gente. Vocês podem... Até a próxima. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom, gente, vocês podem perceber, né, que a gente ficaria aqui hoje até muito tarde para estar ouvindo a todas, mas a gente chega ao final da nossa live de hoje. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que ficaram aqui até o final e dizer também que essas lives serão lives preparatórias para a gente chegar ao nosso evento, tá? Então, eu desejo a todos uma boa noite para quem está aqui em Viena e uma boa tarde para quem está no Brasil. Beijo grande, gente. Tchau. Obrigada.